Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje começamos o segundo vídeo da playlist sobre São Tomás de Aquino. No primeiro vídeo falamos sobre o contexto histórico da Baixa Idade Média em que Aquino viveu, falamos sobre a sua concepção de política, de lei, de Estado, enfim, uma concepção que previu, que encaminhou a humanidade para o Estado Nacional. Afinal de contas, Aquino afirmava que existe uma lei, a lei positiva, a lei do Estado, a lei que governa as pessoas, o Estado que é uma extensão da família do homem que é um ser político e social, que vive na coletividade. O Estado, então, como extensão da família, promove a lei positiva que preserva a sociedade, a vida em sociedade, mas o Estado está subordinado à Igreja, ao poder da Igreja Católica que mantém a lei divina, a lei que protege a vida não material, não terrena, mas a vida eterna, a vida espiritual mais importante. Essa é a fórmula do Estado Nacional. São Tomás de Aquino não defendia o Estado Nacional, não é essa a questão, mas ele nos deu a fórmula do Estado Nacional. A fórmula em que eu tenho uma igreja, em que eu tenho o Papa, que representa a lei divina, o poder metafísico, o poder extraterreno. Enfim, eu tenho a igreja com o poder divino, justificando o Estado com o poder positivo, com o poder social, com o poder de regular a sociedade. Essa preocupação de unir fé e razão, essa preocupação que veremos agora na teoria das 5 vias, na teoria dos 5 argumentos que provam a existência de Deus, essa preocupação existia na vida de Aquino por conta do contexto da Baixa Idade Média, onde a vida material se tornava mais complexa, mais rica, mais ampla por meio do renascimento comercial e do renascimento urbano. As pessoas viviam agora cada vez mais nas cidades, no comércio, nas viagens, não havia mais aquela perspectiva de vida monótona dentro do feudo. Uma vida na cidade é uma vida em contato com outras culturas, é uma vida então mais crítica, mais racional. Aquino então usou Aristóteles, Aquino usou a filosofia aristotélica, grega, racional, aliando essa filosofia, esse pensamento à fé. A aliança de fé e razão fez com que a Igreja Católica sobrevivesse poderosa durante mais alguns séculos. Enfim, vamos então para a teoria das 5 vias ou dos 5 argumentos de Aquino para provar a existência de Deus. Argumento número 1, e depois falaremos sobre como esses argumentos ou essas vias se relacionam diretamente com a filosofia de Aristóteles. Argumento número 1, chamado argumento do movimento. Via do argumento do movimento. Como esse argumento prova que Deus existe? Tudo no universo se move, tudo se movimenta, tudo muda, se transforma. Ora, se uma coisa move a outra, e essa coisa que moveu a outra foi movida por uma anterior, que foi movida por uma anterior e por uma anterior, racionalmente, logicamente, deve ter uma coisa, um ser, um ente, que não foi movido por nada. Porque senão ficaríamos repetindo isso eternamente. Uma coisa foi movida pela outra, que foi movida pela outra, e assim infinitamente. Isso não é lógico. Portanto, deve existir um ser, um ente, que moveu tudo e não foi movido por nada. Esse ser é Deus, é o início do movimento. É aquele que não foi movimentado por ninguém. É aquele que não é subordinado por nada. O seu movimento, a sua ação, a ação de Deus, não depende da ação de nenhum outro objeto, de nenhum outro ser. Deus é aquilo que sempre existiu, que sempre se movimentou e que sempre movimentou tudo. Logicamente deve existir então esse ser que pôs tudo em movimento e não foi posto em movimento porque sempre esteve em movimento. Causa eficiente, via argumento da causa eficiente. Esse argumento diz que tudo foi criado por alguma coisa, por algum ser. Uma cadeira foi criada por um marceneiro. A árvore foi criada pela natureza ou por um agricultor, enfim. Tudo vem de algum lugar, tudo foi criado
por alguém, por algum ser, por alguma entidade. Se tudo foi criado por alguém ou por algum ser, necessariamente deve haver um ser que não foi criado por ninguém ou por nada e que criou tudo. Porque se não houver esse ser, de novo entraremos naquela roda que gira sem fim e sem lógica. Se uma coisa foi criada por outra, essa outra coisa foi criada por uma anterior, que foi criada por uma anterior, e esse pensamento infinito não tem nenhum sentido. É necessário que exista, na verdade, um criador que não foi criado por nada. Esse criador não é criatura, ele criou tudo. Logicamente deve existir então esse criador para que não fiquemos nessa ausência de lógica em que tudo foi criado por alguma coisa que foi criada por outra coisa e por outra. Enfim, esse é o argumento da causa eficiente. Há o argumento cosmológico. As coisas são como são. Uma cadeira tem 4 pernas, um ser humano tem 2 pernas, 2 braços, um cérebro. Enfim, as coisas são como são. O céu é azul, o sol é amarelo, é brilhante, as árvores são verdes. Enfim, se as coisas são como são, isso quer dizer que elas poderiam ter uma outra forma. As águas de um rio são iguais às águas de outro rio, que são iguais às águas de todos os rios. Mas se as águas de um rio têm uma forma definida, um comportamento definido, é porque alguém escolheu esse comportamento e essa forma. Pensem, se não houvesse alguém que escolhesse a forma e o comportamento das águas de um rio, se as águas de um rio se comportassem de um jeito diferente das águas de outro rio, e se não houvesse um padrão, isso significaria que ninguém escolheu quais seriam as formas das coisas. Exatamente porque as coisas não teriam forma definida. Mas como as coisas têm forma definida, necessariamente porque alguém escolheu. Então deve existir Deus também por esse argumento, o argumento cosmológico. As coisas são como são porque poderiam ser de outra maneira. E se poderiam ser de outra maneira e não são de outra maneira e são como são, é porque um Deus escolheu essas formas, essas maneiras de ser dos seres no mundo. Argumento cosmológico. Se uma cadeira tem um assento esculpido de tal maneira, é porque poderia ser esculpido de outra maneira. E se ela está esculpida dessa maneira, é porque o seu marceneiro quis assim. E o marceneiro do universo é Deus. Quarto argumento, quarta via que prova a existência de Deus, é o argumento dos graus. A comparação é um atributo, é uma habilidade que todo ser humano tem. E quando comparamos, e por compararmos, na verdade, as coisas que existem no mundo, os seres que existem no mundo, percebemos que existem graus diferentes de tamanho, de perfeição, de tonalidades. Uma coisa é maior, é menor, é maior ainda, uma coisa é mais clara, mais escura ainda, enfim. Se há graus diferentes de perfeição, tonalidade, textura, tamanho, é porque deve haver necessariamente um padrão, uma medida que padronize os tons, que padronize as texturas, que padronize as formas, que padronize os tamanhos, enfim. Essa medida que padroniza tudo, essa medida absoluta, perfeita, é Deus. Uma formiga é pequena, uma montanha é grande. Mas como eu sei que uma formiga é pequena e uma montanha é grande? É porque deve existir algo cujo tamanho é perfeito. Deus. Deus não é grande, Deus não é pequeno. Deus é perfeito. O sol é claro, brilha demais. A noite é escura. Se há algo claro que brilha, se há algo escuro, trevoso, deve haver necessariamente alguma coisa que não brilhe demais, que não seja escura demais, que seja perfeita, que tenha a luz perfeita, que não cega, mas que seja clara para que nós vejamos o que está à nossa frente. Essa luz perfeita, que não é nem clara, que não é nem escura, mas é perfeita, é Deus. Deus é a perfeição. A partir de Deus, nós podemos entender que as coisas são mais isso ou mais aquilo, em comparação a essa medida perfeita que é Deus. Esse é o argumento dos graus, é a causa dos graus, é a via dos graus que prova a existência de Deus.
Argumento teológico, quinto argumento. Todos os entes têm uma finalidade. O artesão tem uma finalidade, ele tece a roupa, ele tece o tecido, ele tece a lã que o pastor recolheu das ovelhas, forma o tecido, costura a roupa, o ferreiro faz a espada, faz a ferradura, o padre reza, cuida das almas, o médico promove a saúde, o pastor pastoreia as suas ovelhas, cuida delas para que extraia a maior quantidade de lã possível, o agricultor produz a comida, enfim. Cada ser humano tem sua função, cada ser no mundo, cada coisa no mundo tem sua função, tem sua finalidade. Ora, se as coisas têm uma finalidade é porque alguém escolheu que cada coisa tivesse a sua finalidade. Tudo no mundo não é bagunçado. Cada ser tem a sua razão de existência. Se cada ser tem a sua razão, o seu sentido de existência, a sua função, é claro que alguém escolheu. Esse alguém é Deus. É Deus que, por assim dizer, é o carpinteiro do universo, como dizia Raul Seixas. É o marceneiro de tudo. É aquele que determinou uma função para cada coisa no universo. Esse é o argumento teológico, é a via teológica. No que isso se relaciona com Aristóteles? Lembrando que essa teoria é a mais cobrada teoria de São Tomás de Aquino nos vestibulares. Para você que é vestibulando, aprenda nos seus detalhes, aprenda na sua origem aristotélica essa teoria, porque ela vai ser cobrada de um modo ou de outro nos vestibulares quando eles cobrarem São Tomás de Aquino. Aristóteles, ao estudar a metafísica, ao estudar a essência das coisas, a verdade que existe nas coisas, o que as coisas são. Qual a verdade que existe nas coisas? Para Platão, a metafísica era muito clara. A verdade está no mundo das ideias, no mundo que nós acessamos pela razão, e a mentira está nesse mundo que acessamos pelos sentidos, no mundo material, mundo espiritual, mundo racional, mundo das ideias é o mundo verdadeiro, e o mundo físico, o mundo dos sentidos, é o mundo falso. Para Aristóteles, havia uma metafísica imanente. Ao estudar o ser, ao estudar a verdade do que são as coisas, Aristóteles não procurava um outro mundo como o mundo verdadeiro. Ele afirmava uma metafísica imanente. Ou seja, onde está a verdade, a essência do que são as coisas? Está lá no outro mundo, no mundo platônico das ideias? Não. A verdade ou essência das coisas está dentro das coisas. Isso é imanência. A metafísica aristotélica, então, não procura a verdade, a essência do mundo fora dele, mas dentro dele. Metafísica imanente. Aristóteles, nessa metafísica imanente, então, afirmava: observemos o mundo, estudemos, analisemos o mundo, olhando os objetos e os seres do mundo, seres animados, seres inanimados, animais, vegetais, enfim, observando o mundo, veremos que as coisas têm 4 causas de ser. Causa material. Tudo é feito de uma matéria. A cadeira é feita de madeira. Qual é a causa material, então, da cadeira? A madeira. Tudo tem uma causa eficiente, ou seja, alguém fez tudo. Alguém fez todo e qualquer ser que existe no mundo. Ora, a cadeira, cuja causa material é a madeira, tem no carpinteiro, na ação do marceneiro, a sua causa eficiente. Qual a causa eficiente da cadeira? A ação do marceneiro. Causa eficiente, então, é a criação de um objeto, a construção, a fabricação desse ser. Tudo também tem uma causa formal, tudo tem uma forma, tudo tem cores, tons, enfim, tudo tem um corpo, um recorte, uma silhueta. Qual é a forma da cadeira? Forma delimitada, decidida pelo marceneiro. 4 pernas, um assento, um encosto, geralmente é isso. Enfim, se tudo tem uma forma é porque alguém escolheu essa forma. No caso da cadeira, essas formas foram escolhidas pela causa eficiente, pela ação do marceneiro. Por fim, temos a causa final. Seguindo o exemplo da cadeira, qual é a finalidade dela, desse objeto? É
a de que alguém se sente ou a de que alguém suba nela para acessar um outro objeto mais alto. Causa material, as coisas são feitas de uma matéria, de uma substância. Causa eficiente, elas são feitas pela ação de alguém. Causa formal, elas têm uma forma decidida pela pessoa que fez o objeto determinado. E causa final, as coisas têm uma finalidade, uma razão de existência. Bem, quanto à causa final, temos aqui o argumento teológico, o argumento último. Todos os entes têm uma finalidade. São Tomás de Aquino afirmava, no argumento teológico, que todos os entes, os seres, as coisas do mundo têm uma finalidade escolhida por Deus. Aristóteles afirmava na causa final que tudo, todo objeto, todo ser tem uma finalidade. São Tomás de Aquino então bebeu em Aristóteles para justificar a existência de Deus. Causa formal de Aristóteles, tudo tem uma forma escolhida pela pessoa, pelo ser que fez tal objeto, tal ente. Essa causa formal de Aristóteles foi transformada no argumento cosmológico. É o terceiro argumento que nós falamos agora nesse vídeo. No argumento cosmológico, Deus existe por uma razão simples. Se as coisas são como são, é porque Ele, Deus, as escolheu dessa maneira, dessa forma. Argumento cosmológico. As coisas são como são porque Deus as escolheu assim. Na filosofia de Aristóteles, causa formal. As coisas têm formas escolhidas por quem as fez ou por aquilo que as fez. Causa eficiente de Aristóteles. As coisas sempre são feitas, produzidas, criadas por uma outra coisa, por um outro ser, por um outro ente. Aqui temos dois argumentos, os dois primeiros de São Tomás de Aquino, o argumento do movimento e o argumento da causa eficiente. Nesses dois argumentos, do movimento e da causa eficiente, São Tomás de Aquino afirma que se tudo se move, se tudo foi criado por outro ser, deve haver um ser que não foi movido por nada e que não foi criado por nada. Se não houver esse ser, que é Deus, uma coisa foi criada e movida por outra, que foi criada e movida por outra, que foi criada e movida por outra, e isso não terá fim, e isso não tem lógica. É preciso haver Deus, aquele que não foi criado e movido por nada, aquele que criou e moveu tudo, aquele que cria e move tudo. Esses argumentos do movimento e da causa eficiente, do ser que tudo move e não foi movido por nada, e do ser que tudo cria e não foi criado por nada, esses argumentos se baseiam na causa eficiente. Uma coisa sempre foi criada pela ação de outra coisa, de outro ser. Causa material de Aristóteles, tudo tem uma matéria. Isso reflete a causa ou o argumento cosmológico, que é o terceiro argumento que nós vimos. Afinal de contas, se as coisas são como são, elas foram criadas por alguém que as escolheu assim, Deus. Aristóteles dizia, as coisas têm uma matéria. Ora, se as coisas têm uma matéria, é porque alguém escolheu que essas coisas tivessem essa matéria. Um deus, um marceneiro, um carpinteiro e por aí se vai. Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. As causas aristotélicas que inspiraram os argumentos de São Tomás de Aquino, argumento do movimento, argumento eficiente, da causa eficiente, argumento cosmológico, argumento dos graus, argumento teológico. Enfim, aqui temos claramente a mensagem aquiniana de que a razão não se subordina à fé. Para Santo Agostinho, lá do século V, lá do começo da Idade Média, a fé iluminava de dentro para fora a razão. Teoria da iluminação, muito cobrada em vestibulares. Para São Tomás de Aquino, a fé e a razão andam juntas. A razão prova a existência de Deus. A fé tem certeza dessa existência. São Tomás de Aquino, então, dava uma mensagem clara. Os indivíduos racionais sabem que Deus existe, tanto quanto os indivíduos que têm fé. Porque há verdades naturais teológicas. O que são verdades naturais teológicas? São verdades do mundo, verdades de Deus, verdades teológicas, que são naturais, que são percebidas pela razão, pela reflexão. São coisas que percebemos pelos simples atos de refletir, coisas naturais, verdades naturais.
mas verdades naturais sobre Deus, verdades naturais teológicas, portanto. Essas verdades naturais teológicas se contrapõem, se opõem às verdades da fé. São Tomás de Aquino também deixa claro que existem coisas que a razão não acessa, coisas que são reveladas apenas por Deus, por meio das revelações divinas, essas coisas sabidas pelos profetas, pelos homens santos, sabidas por Cristo, enfim, essas coisas são as verdades da fé não acessíveis pela razão. Mas exceções feitas às verdades da fé, no caso das verdades naturais teológicas, nós temos a possibilidade de acessá-las tanto pela razão quanto pela fé. União da razão e da fé foi o que São Tomás de Aquino promoveu, e aqui se encontra grande parte da sua genialidade, da sua durabilidade ao longo da história. É um filósofo, até hoje, sem dúvida nenhuma, valioso para todos os católicos, para a história da Igreja Católica como um todo. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.